Fala, meus amigos, tudo bem? Bom dia para vocês. Esse vídeo eu estou fazendo especificamente para o pessoal aí do grupo do Telegram, que eu prometi para vocês que eu ia despejar conteúdo nesse grupo, né? Porque tem um pessoal aí que é muito bom, cara, um pessoal que gosta de estudar, e esse é o único caminho que a gente tem para a gente crescer aí, beleza? Então, olha só, ontem eu postei para vocês, logo de manhã, uma tabela, que é a tabela do William Glasser, que é uma tabela, né, que é considerada aí a pirâmide do aprendizado. Ele fraciona essa tabela em diferentes formatos aí, ou formas de aprendizado, né, que a gente tem de ler, assistir videoaula, por exemplo, praticar, ensinar. E ele vai descrevendo como, por exemplo, métodos passivos de aprendizado, né, e métodos ativos de aprendizado. Então, por exemplo, ler ele considera como método passivo. E ensinar, por exemplo, ele considera um método ativo de aprendizado. O problema é que muitas pessoas, quando pegam essa tabela, elas querem muitas vezes descartar algumas formas de aprendizado, como ler, por exemplo, que ele considera um método passivo, que teoricamente teria 10% de absorção de conhecimento. Muitas pessoas descartam a leitura. E na verdade, o que você deve fazer é associar todas essas formas de aprendizado. E aí o que eu fiz, cara? Ao longo desses últimos aí 13, 14, 15 anos, na verdade eu nem conhecia essa tabela, eu fui conhecer alguns anos atrás, mas basicamente batia na forma como eu gostava de estudar e obviamente que a gente foi aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Então eu vou passar aqui para vocês, né, 5 passos do que eu faço, como que eu estudo e o quanto, né, e como que isso aumentou a minha absorção do conhecimento, do conteúdo. Tá? Então, primeiro, tá? Como que eu estudo? Primeiro eu faço leitura. Pode ser de um livro, de uma apostila, enfim, algum conteúdo que você vai ler. Dentro dessa leitura, né, primeiro eu tento ler com bastante atenção, depois eu faço as minhas anotações e eu gosto muito de fazer o fluxograma. Tá? O fluxograma é algo que me ajuda demais também na transferência e na retenção desse conhecimento. Depois das anotações, assistir às aulas, então eu sempre gosto também de deixar a aula depois da leitura, porque basicamente na aula você já vai ter, né, o conteúdo que foi buscado através da leitura, então você já vai ter uma base para assistir essa aula. Depois de você assistir essa aula, você pode praticar. E aí um exemplo, que o praticar seria executar. Né? Então se você vai praticar, se você estava lendo, por exemplo, sobre biomecânica, e aí você estava estudando sobre o agachamento, sobre o deadlift, por exemplo, você estudou quais são os movimentos articulares, quais são os músculos recrutados, qual é o ponto de maior torque, por exemplo, enfim. E aí você estudou isso, o que você vai fazer? Você já tem essa base teórica, você vai transferir essa base teórica para a prática. Então, durante a execução do movimento, você vai ficar pensando, o movimento articular é esse, os músculos recrutados são esses, os pontos de maior torque é esse, enfim. Então, com essa base teórica, você transfere para a prática e associando a teoria com a prática, você aumenta mais ainda essa retenção. Tá? E por último, seria ensinar. Então, você vai pegar todo esse conteúdo que você buscou a base teórica, que você estudou a teoria, que você praticou, que você executou, você vai ensinar para alguém e mais uma vez você está retendo esse conteúdo. Tá? Então, eu considero essa pirâmide, né, de William Glasser, que é a pirâmide do aprendizado, uma pirâmide fantástica, só que eu não concordo que você tem que, por exemplo, como algumas pessoas fazem, descartar algumas formas. Na verdade, o ideal é que você associe todas essas formas de aprendizado. Então, você vai ler, você vai assistir videoaula, você vai ensinar, tá? Então, você vai juntar todas essas formas para você aumentar o seu conhecimento, aumentar ao máximo a retenção desse conhecimento. Beleza? Então, deixei aqui algumas orientações para vocês, algo que eu costumo fazer, tá? Eu sei que dá certo. Então, ler, fazer as anotações, se possível um fluxograma, que ajuda demais, assistir a aula sobre esse conteúdo que você estudou, praticar, executar. Dei o exemplo, né, de você estudando a mecânica de algum exercício e transferir isso para a prática. E outra coisa, por exemplo, que eu tenho feito, eu tenho estudado um pouquinho mais agora sobre os macronutrientes, um pouquinho parte de nutrição. E aí quando eu vou, por exemplo, comer, eu fico igual um maluco, né, tentando descrever que tipo de alimento, qual é o macronutriente, enfim. E aí a gente vai cada vez absorvendo mais esse conteúdo. E por último, ensinar. Então, se você puder ensinar para alguém, seja para um aluno, seja de personal, seja para algum cliente, né, para algum familiar, se você conseguir transferir esse conhecimento, mais uma vez, você está retendo esse conhecimento e absorvendo cada vez mais o conteúdo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês aí. Um grande abraço aí para todos.